Eu vou te mostrar como você pode receber sabedoria. Eu sou Mário Franco, sou analista comportamental, cristão há mais de 20 anos e eu quero compartilhar um pouco com você daquilo que eu tenho aprendido nesse livro maravilhoso que é a Bíblia. Em uma das partes dele tem lá Provérbios, né? Que foi escrito por Salomão e é um livro prático e didático para você praticar aquilo que é bom. Então, Provérbios de Salomão, capítulo 25, né? Hoje é 25 de janeiro de 2024. Vou compartilhar com você Provérbios 25. E é leitura e reflexão, então eu vou ler ele todo, depois eu vou escolher aqui 2 ou 3, 4 versículos no máximo para poder compartilhar com você, tá bom? Então eu vou dividir minha tela aqui para você ver também o que eu estou lendo. Então hoje é Provérbios 25 e diz o seguinte: aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias, de Judá. Respeitamos a Deus por causa daquilo que ele esconde de nós, e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste dos reis os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Defenda sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém tenha lhe contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos e você nunca mais se livrará dessa vergonha. A palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Como água fresca no calor, no tempo da colheita, assim o mensageiro de confiança reanima quem o mandou. Quem promete e não dá é como a nuvem e o vento que não trazem chuva. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Não coma mel demais, pois você pode vomitar. Não vá a toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa como uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com o dente estragado ou andar com o pé aleijado. Ou querer se esquentar num dia frio tirando a roupa. Cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e o Senhor Deus recompensará você. Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Ouvir uma notícia boa que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Assim como o mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Ok? Glória a Deus, aleluia! Que leitura maravilhosa, né? Então, eu separei aqui alguns versículos que me chamaram muito a atenção. Deixa eu abrir minha colinha aqui. Provérbios 25, versículo 6, que é algo que a gente precisa aprender, né? Então, 6 e 7, quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. Eu falei em alguns aí atrás sobre você não chegar no lugar que você não é homenageado e sentar na frente, né? Não tem seu nome lá na cadeira, então você deve sentar atrás.
E aí, se alguém vier e mandar você para frente, ótimo. Se não, você está no lugar certo. Melhor do que você sentar na frente e alguém vir e mandar você ir lá para trás, né? Então, Provérbios 25:12. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Como eu falei, Salomão aqui ele está querendo ensinar as pessoas, né? Então, não ensinar você a julgar pessoas, né? Simplesmente por julgar. Quando ele fala de julgamento aqui, de você saber como é alguém, é no sentido do que essa pessoa tem a ver com você, né? Não é você ficar levantando um caso de um cara lá nos Estados Unidos que fez tal coisa, tão distante, né? Uma vez eu vi um radialista fazendo isso, né? Ele estava numa cidade e ele, em vez de tratar das questões da cidade, ele estava descendo a ripa lá num caso que aconteceu lá em São Paulo. Então, assim, eu aprendi com aquilo, né? Falei, puxa, é tempo perdido você discutir um assunto que não faz a menor diferença na sua vida. Então, procure aprender sobre as coisas, julgar as coisas de acordo com aquilo que as coisas têm a ver com você, né? Então, Provérbios 12, né? Fala que o conselho de uma pessoa experiente, mas não é só o conselho é pérola. E Jesus falou assim, não lance suas pérolas aos porcos. O que é um porco nessa analogia? É alguém que não dá valor àquilo que você está lançando. Ou seja, um porco ele não sabe o valor de uma pérola. Ele não sabe o valor nem do dinheiro, nem do ouro, nem da prata, nem de nada disso. Então, quando você dá um conselho para quem não está interessado, você está lançando pérola ao porco. Ou seja, a atitude da pessoa é essa, né? Não quer dizer que a pessoa seja porco. Mas ele fala, ó, quando alguém está querendo aprender. O conselho de uma pessoa vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Então, o conselho de uma pessoa experiente é muito boa para quem quer aprender. Eu desenvolvi a seguinte frase, né, até uma filosofia de vida. Se não me perguntaram a minha opinião, é porque não estão querendo saber. Então, muitas vezes eu já fiz isso, né, de dar a minha opinião sem alguém pedir. É a pior coisa que tem. Mas quando a pessoa pede, quando ela quer um pouco da minha experiência naquele assunto, é bom. Mas quando ela não quer, eu posso falar a coisa mais filosofal, certa possível, mas a pessoa não dá valor àquilo que está sendo dito. Então não vale muito a pena. Versículo 24 diz o seguinte: é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. E Provérbios ele fala muito sobre isso, né? Eu já disse assim, olha, o texto foi escrito dessa forma e está correto e é isso daqui que ele quer dizer. A aplicação dele é que pode ser levada para outros contextos. Então, assim, quando ele fala com uma mulher briguenta, é porque ele está falando sobre o nível maior de intimidade entre duas pessoas diferentes, que são de culturas diferentes, né? Cada um foi criado numa casa, cada um tem uma história, e se juntam em um casamento. E eles vão morar dentro da mesma casa. E aí, quando essa pessoa é briguenta, seja o homem, seja a mulher, não é bom, não é gostoso, não é prazeroso, não traz satisfação, né? Ou seja, é melhor morar no fundo do quintal. Ele não está falando aqui de separação. Tem gente que pega essa palavra, já quer separar e fala assim, olha, eu quero... Está dizendo lá em Provérbios que ele está dizendo o seguinte, é melhor morar no fundo do quintal do que dividir a casa com ela. Entendeu? Mas aqui ele está falando, como eu disse, não é para você julgar o outro. É para você falar assim, será que eu sou briguento? Será que eu sou aquela pessoa que faz tempestade num copo d'água? Será que eu sou aquele tipo que por tudo eu crio confusão? Então o outro seria melhor para ele morar com desonra, né? Ou seja, morar lá no fundo do quintal sem nenhum tipo de conforto do que morar com você. É isso que está querendo dizer. E isso também tem a ver com relacionamentos. Então, quando você vê uma pessoa briguenta, você vai para longe. Você não faz amizade com essa pessoa. E quando você é a pessoa briguenta, você tem que parar de ser briguento, tem que parar de arrumar confusão, tem que parar de ter esse tipo de atitude, ok? Versículo 27, ele fala assim, assim como o mel demais não faz bem, não é bom ficar procurando elogio. Deixa eu te falar um negócio. Elogio, quando uma pessoa aprende a lidar com elogios do jeito certo, porque tem dois extremos, né? Que são os dois jeitos que eu considero errados, né?
Um deles é se guiar por elogio. Eu acho bom receber elogio. Aí quando me elogiam, aquilo me motiva a fazer de novo e melhor e tal. Esse é um jeito errado, porque a sua motivação não tem que ser o elogio. Talvez o reconhecimento do trabalho por alguém que tem a ver com o seu trabalho é uma coisa. Mas elogio não é isso que está dizendo. Um chefe ele não faz elogio, ele faz reconhecimento. Porque ele pode melhorar a sua vida, né? Então o pai, a mãe não faz elogio, ele faz reconhecimento, é diferente. Agora elogio é aquela pessoa que assiste você, vê você e ele te elogia. Isso é bom ou ruim? Não é bom nem ruim. Depende de como você vai tratar, não é o que a pessoa fez. Então o jeito errado é se guiar por elogio. Se as pessoas estão elogiando, eu estou bem. E o outro extremo é se ninguém está elogiando. Aí eu paro de fazer, né? Ou eu não ligo nem um pouco para elogio. Esse é um outro jeito. Qual é o jeito que eu acho, né? Eu acredito que seja correto. É o jeito que eu lido com elogios, é o jeito que eu aprendi, que eu trago isso até hoje. Quando eu ouço um elogio, eu ouço a pessoa, eu ouço a opinião dela, eu levo em conta o que ela tem dito, eu recebo aquilo como algo bom, eu ouço, né, e agradeço, vivo aquela experiência, guardo aquele emocional e depois eu pego esse elogio bonitinho, cheirosinho, bonzinho e jogo fora. Ele não serve para nada mais além de gerar um sentimento de satisfação e depois ser jogado fora. Por quê? Porque uma pessoa guiada por elogio, e se passar disso, você passa a ser guiado por elogio, que é o primeiro jeito errado de lidar com elogio, você passa a medir por aquilo que as pessoas estão dizendo. E esse é o pior jeito que você tem para guiar algo que você tem conhecimento. Eu vou te falar de algo que eu me considero bom. Eu sou bom para falar em público, sem dificuldade. Por quê? Porque eu consigo passar uma ideia, eu consigo falar para públicos de mais de 1.000 pessoas. Isso é simples. Só que eu sei o quanto onde estão as minhas limitações, onde estão as minhas qualidades. Então, muitas vezes eu dou uma palestra sobre algum assunto e as pessoas elogiam demais. E isso é bom. Eu guardo aquele sentimento e jogo fora o elogio. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque se eu levar em conta aquilo que as pessoas viram e gostaram, o meu padrão de crescimento ele cai. E aí eu vejo que a gente acaba ficando pior, porque aí, nossa, tá todo mundo elogiando, então quer dizer que tá bom. Não necessariamente. Já houve vezes que eu falei, né, ou pregação, ou palestra, ou qualquer outro tipo de apresentação, que eu fui extremamente elogiado, mas eu sabia que não tinha sido bom. Talvez para aquele público, talvez até por educação, talvez porque as pessoas que eles assistiram até hoje não tinham essa desenvoltura e tal. Para eles foi bom, mas para mim não foi. Então eu vou lá e faço o meu próprio levantamento. Ele pode elogiar, isso é bom. Ele pode falar, isso é bom. Eu recebo, guardo o sentimento, jogo fora o elogio. Mas eu não guardo o elogio, nem um pouco. Por quê? Porque eu preciso melhorar. E quem sabe o que tem que melhorar sou eu. Eu falo, puxa, dá para melhorar nisso. Dá para melhorar naquilo. Ah, é porque você é perfeccionista. Não, não. É simplesmente porque quanto mais você faz, mais ideias você vai tendo. E cada vez vai ficando melhor. Eu vejo pessoas que guardam elogio, que é um jeito que eu considero errado de lidar com o elogio, e elas vão caindo o padrão. E elas começam a se achar boas demais, porque um dia alguém elogiou. E os elogios eles vão acabando, e a pessoa vai buscando novos elogios. Então ela já não está fazendo por uma questão de desenvolvimento pessoal, porque ela acredita que tem que ser feito melhor. Não, ela já está fazendo porque quer agradar os outros. E aí, meu amigo, muitas vezes a pessoa que está ouvindo ela não sabe direito como ela quer ouvir. Ela quer que você surpreenda. Como é que você vai surpreender se você quer ouvir dela a seu respeito para você falar para ela? Então você precisa aprender a crescer sozinho sem elogio, certo? E tem o contrário também. Já teve vezes que falaram assim, olha, essa palestra não foi boa. Eu acho que foi. Entende? Então eu levo em conta, como eu falei, do mesmo jeito que eu guardo o sentimento bom, eu guardo aquilo que a pessoa está querendo dizer. Puxa, olha, a palestra não foi boa. Mas por que não foi boa? Muitas vezes a pessoa estava num dia ruim, tem a ver com ela.
Muitas vezes eu falei algo que não devia. Então não é que a palestra toda foi boa, mas eu gerei um sentimento nessa pessoa que para ela a palestra parou de ter valor, simplesmente porque eu disse algo errado. E a gente que fala, imagina quantos erros a gente comete, né? A gente comete erro falando. Porque a gente fala muito, imagina, eu prego, eu ministro, eu dou palestra, eu faço estudo bíblico na célula, eu treino líderes, então a chance de errar falando é muito grande. O que eu vou fazer? Ficar calado? Não, vou aprender a acertar cada vez mais. Por isso que eu falei, quando o Tiago diz que aquele que controla a língua é perfeito, não é no sentido de ficar calado sempre, é saber que hora que fala e que hora que não fala. Como eu ainda não sou perfeito, eu tenho aprendido cada dia mais. O nosso trabalho não é para não errar, o nosso trabalho é para errar menos, até chegar ao ponto de não errar. Então tem gente que se martiriza, né? Nossa, eu cometi um erro. Você vai cometer um erro, depois dois, depois um, depois cinco, depois três. Ou seja, mas à medida do tempo esses erros vão diminuindo. Você vai fazendo cada vez melhor. Então eu ouço sim o que tem para dizer, mas eu não levo em conta aquilo como se a palestra toda foi ruim. Mas pode ser que naquele dia não esteve boa e isso não é bom, né? E o 28, que ele fala o seguinte: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Então, novamente, deixa eu contextualizar você na realidade de Salomão. Ele é rei lá em Israel e é uma nação inteira. E o normal de uma cidade naquela época, que a gente está falando de pelo menos, sei lá, 3.000 anos atrás, né? Então, o normal daquela época é que a defesa da cidade fossem os seus muros. E ao redor desse muro tinha um portão de entrada que era o portão principal. Então, a pessoa só atravessava as muralhas com a devida autorização. Porque ela chegava no portão principal e ali existiam os soldados, né? Guardando a cidade. Então, ele tinha que saber quem entra e quem sai. Não é liberado assim para todo mundo, porque aquele é um reino. Então, isso tem uma aplicação, né, nos dias de hoje. Se você quiser essa aplicação, coloca aí falar mais sobre reino pessoal, né, que quem é você nesse contexto, né? Você precisa entender que você tem um reino seu. Mas voltando aqui, uma cidade precisava ter muralhas, ou ela estaria totalmente desprotegida. Por quê? Quando um exército invadia um reino, uma cidade, ele ia invadir pelo portão principal ou subir as muralhas, né? Mas aí tem sentinelas ao redor da cidade e uma pessoa tentando subir seria muito fácil de detectar. Pessoal, os sentinelas olham ali até a pessoa subir até a metade do muro, alguém já viu, alguém já atirou, alguém já derramou óleo quente, já fez alguma coisa e deteve aquela pessoa. Então só tinha essas duas formas, que na época também não tinha helicóptero, essas coisas, né? Então só tinha duas formas de invadir uma cidade, ou escalando o muro, ou entrando pelo portão principal, nesse caso derrubando, né? Ou disfarçado, né? Mas enfim, não é também uma história aqui de Robin Hood, não. Mas o que ele quer dizer aqui, se uma cidade não tem muros, ela não tem nenhum tipo de defesa. Ela está totalmente à mercê de qualquer ataque, de qualquer lado. Porque por onde vem o inimigo? Qualquer lado. Como é que você se defende? Não tem como se defender. Qualquer um passa ali e ataca. Tanto que a profecia de Jeremias é sobre isso, fala que os muros seriam derrubados. Existe um livro todo, e que é um dos mais utilizados na Bíblia sobre liderança, que é Neemias. E o que Neemias fez no final das contas? O que ele fez? Ele reconstruiu o muro de Jerusalém. Só isso. Tudo que ele fez ali, toda a filosofia, toda a sabedoria, tudo que ele aplicou foi porque ele construiu o muro. Será que o muro é importante? Sim, ele é muito importante. O jeito de construir ele, o jeito de erguer ele, o jeito de projetar ele, o jeito de ver o muro na cidade, tudo isso é muito importante. E Jeremias fez isso, ele construiu o muro, junto com todo mundo, né? Mas ele construiu o muro e custou muito caro. Então, ele está dizendo que uma pessoa que não sabe se controlar é uma pessoa que pode ser atacada por qualquer lado, porque ela perde a paciência com facilidade. Ela compra compulsivamente, ela come compulsivamente, ela fala o que dá na telha, ela não sabe se controlar. E a qualquer momento ela perde sua paz, né? Porque a defesa não está mais no seu controle, tá? Se o inimigo quer atacá-la ou não. E com certeza, onde há riqueza, há cobiça, né? Se
Se uma pessoa tem algo que custa muito caro, vai ter alguém querendo pegar esse algo. Então, numa cidade que tem cidadãos que têm riquezas e tudo mais, mulheres, né, e tudo mais, vai ser atacado. Então, imagina o risco que é ficar sem muralhas. Como é que eu construo as muralhas na minha vida? Sabendo me controlar. Aí tem a ver com inteligência emocional, tem a ver com trabalhar o seu espírito, tem a ver com a sua comunhão com Deus, tem a ver com o jeito que você lida com os problemas diários, tem a ver com o jeito que você enxerga a vida, tem a ver com uma porção de coisas que te falam ali sobre autocontrole. E aqui ele não está falando sobre o controle de Deus na vida de uma pessoa. Ele está falando sobre saber se controlar. Controlar o quê? O seu sentimento, a sua força, o seu orgulho, o seu medo, a sua coragem. Gente corajosa demais, além da conta, morre cedo. Gente medroso demais vive assustado. Gente que briga demais acaba perdendo a paz. Gente que faz tudo intensamente, ou seja, demais, ele acaba não conseguindo ter gás, ter força para continuar. Então, tudo aquilo que é descontrole faz mal à pessoa. A pessoa não consegue se controlar, ela não vai viver bem, tá bom? Eu quero que Deus te abençoe, que você possa ser abençoado por esse ensino maravilhoso que é o livro de Provérbios, tá bom? E até uma próxima. Tchauzão.